Diretamente do hall aqui do Maracanã, mais uma vez em www.canalfluminense.com.br, eu estou aqui com uma lenda viva do rádio do Rio de Janeiro e do Brasil, José Carlos Araújo. Aquele que sempre diz, fazer diferente é melhor do que fazer melhor do que os outros. José Carlos, primeiramente é um prazer estar com você. Já estive com você na oficina de narradores em 2005, em abril de 2005, com o meu amigo Brito Júnior, que hoje está lá na TV Record. A palestra foi belíssima, mas nada melhor do que também bater um papo com você para falar da web, para falar de narração esportiva, para falar do comunicador, do ser humano comunicador. Porque a internet está aí, mas a essência humana do comunicador não muda, né, Zé? Não, e principalmente porque ela permite também interagir permanentemente com o ouvinte, que é o internauta. Eu, por exemplo, hoje transmito um futebol diferente da forma como transmitiu o Valdir Amaral, o Jorge Cury, o Dolce Camargo, porque a minha transmissão está com o laptop aberto permanentemente. Então, não apenas no meu blog, mas também no site da Rádio Globo, na minha caixa postal, permanentemente tem mensagem de ouvinte me acompanhando em toda parte do mundo. E isso é um fato novo. Por exemplo, no jogo de domingo passado, aqui no Maracanã, entre o Fluminense e São Paulo, eu cheguei a ter 49 mil acessos às 8h15 da noite. Você tem como mensurar isso, né, Zé? Tem, porque a tecnologia hoje permite você dimensionar o seu alcance. Não é uma ferramenta ainda, comercialmente aqui no Brasil, como deveria ser. Viável, né? Viável, mas eu tenho certeza, pela velocidade do veículo, em menos de 5 anos, estaremos aí com um crescimento das verbas destinadas à internet. Estão crescendo assim a base de 40% ao ano. Eu tenho certeza absoluta que será uma ferramenta das mais importantes para o rádio. Quando muita gente pensa assim, porque o aparecimento da internet vai liquidar com o rádio. Não. O rádio tem a velocidade. É mais um braço, né, Zé? Exato. É uma ferramenta que auxilia e interage. Então hoje a gente tem certeza absoluta, porque o universo mudou. Por isso mesmo também as ondas médias, o AM, aos poucos foi migrando para o FM e também para o web. Até porque hoje você acompanha o iPod Touch no Rio de Janeiro. Você não tem a penetração do AM em qualquer bairro com a mesma qualidade. Então o que você tem? Vai para a web. Vai para a web. Não, e tem outro detalhe, Zé. Interessante, por exemplo, a gente tem lá na Rádio Canal Fluminense aficionados do Fluminense ganhando a vida no Japão, na Europa, no Velho Mundo. E nem sempre o camarada está num ponto da cidade ou numa situação circunstancial da sua vida que lhe permita ter uma Globo internacional. Aí o que ele faz? Ele tem o iPod Touch, ele tem um netbook que é pequenininho, do tamanho de um livro, e ele tem essa ferramenta para acompanhar, por exemplo, o Clube das Três Cores, que traduzem tradição. Que também é outra pergunta que eu quero te fazer, da rádio segmentada. Tem o Mila, tem o Roma, tem a Udinese, por incrível que pareça, tem a sua rádio segmentada. E aqui no Brasil, Zé? Olha, o Flamengo, eu me lembro que o Kleber Leite chegou a pensar, não apenas na rádio, mas também na televisão. Eu não sei a causa verdadeira, pelo universo de torcedores que tem o Flamengo, a força da massa, ela poderia sobreviver com facilidade. O Fluminense, que é tido como a torcida de maior poder aquisitivo no Rio de Janeiro, da mesma forma, haja vista um pay-per-view pela sequência, e a estatística mostra que é o Fluminense a torcida que mais requisita, que mais adquire o pay-per-view. Então eu acho que essa segmentação está engatinhando, mas é um caminho. Outro detalhe interessante que a gente sempre nota no universo da transmissão esportiva, e não poderia ser diferente, é que está crescendo, está migrando. O torcedor ele se sente muito seguro para vir ao estádio quando ele sabe antecipadamente que as condições são boas. Agora, cresceu-se muito o pay-per-view e as outras segmentações, dentre elas a rádio web.
Você acha que também faz parte desse tudo ao mesmo tempo agora? O camarada está indo para o cinema, o camarada dá uma entrada ali na internet no seu celular, dá uma ouvidazinha, escuta, está num casamento. Não tem a menor dúvida. Olha, eu faço Globo Esportivo na Rádio Globo de 17 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. E 2 terças-feiras por mês eu tenho um projeto Globo Esportivo na sua universidade. E a maioria desses participantes que interagem comigo, estudantes de comunicação, ainda ontem eu estive na Universo, no centro de Niterói, muitos estudantes de educação física, mas eles acompanhando pelo celular, botando o egoísta exatamente para ouvir e acompanhar o programa e mostrando para eles como se faz um programa ao vivo. E o tempo todo eu com o computador ligado, que não acontecia antigamente. Antigamente era só papel e telefone e magneto para passar a escalação de cima para baixo, baixo para cima. Hoje é outra realidade. E, Zé Carlos, nós vamos fazer um convite, o nosso site já está no ar, nós tivemos uma entrevista ontem exclusiva com o Deco, mas a gente está repaginando o site justamente para colocar o videoblog, que é uma outra ferramenta interessante. A gente não precisa daquele grande aparato, uma maquininha pequenininha em alta resolução, a gente tem a entrevista, o importante é o conteúdo, ela é rápida, dinâmica, e qualquer um pode acessar e assistir. Um detalhe interessante também é que a gente quer depois te convidar para que você doe um livro e para que vire uma promoção no nosso site, se tiver uma oportunidade. Está fechado. Posso inclusive doar esse livro. Eu tenho alguns exemplares na Rádio Globo, na Rua do Russell 434, quarto andar. É só me procurar na parte da tarde. Eu faço essa doação tricolor, maior carinho. Agora, eu não vou terminar essa entrevista aqui sem te falar, pelo amor de Deus, né? Senão o cara que está do outro lado da telinha não me perdoa. Qual foi o gol, ou qual foi o momento de narração, do ofício em si, inesquecível, envolvendo o universo das 3 coisas que traduzem tradição, que você não nega pra ninguém, é tricolor sim. Olha, eu nunca neguei, porque eu nasci tricolor. Uma família botafoguense, mas eu nasci tricolor. Seu papai era botafoguense? Pais, botafoguenses, tios. Naquela época o Botafogo tinha um bom time, né? Toda a família é. E o Fluminense eu fui envolvido pelas cores do time de botão. O primeiro presente que eu ganhei de Natal, que eu fui comprar com a minha mãe mandou escolher, e eu escolhi o time de botão do Fluminense pelas cores. Mas o gol mais marcante para mim foi o da barriga do Renato, naquela decisão. Até um gol novo, né? Quer dizer, mais recente, mas foi até pelas circunstâncias. E você viu que foi de barriga, Zé? Porque muita gente... Eu narrei o gol do Ailton, porque na súmula foi o Ailton. Na súmula foi o Ailton para a súmula. Mas eu narrei o gol do Ailton, mas naquele momento eu não vi, porque o Renato foi o gol à esquerda, o Renato estava de costas para a cabine, quer dizer, a posição nossa de transmissão, e quando o Ailton trocou de perna assim, e chutou cruzado, não se via praticamente o desvio do Renato, apenas roçou na barriga, mas aquele eu acho que foi o gol do Fluminense, eu narrei com maior vibração. Olha, Zé Carlos, eu quero te agradecer, quero mostrar aqui como é que eu me preparo. Eu sou um aprendiz, né, de narrador esportivo, gosto muito de apresentar, de entrevistar, mas eu gosto também de viajar um pouco nessa questão da preparação. Quando a gente bateu os primeiros papos lá em 2005, aqui é como é que eu me preparo um pouco, eu meio que faço um clipping gigante, mas sempre utilizando a internet. Mas eu acho que o papel, pegar no papel, ter a informação no papel, é meio que um vício. Você também passa um pouco por essa questão desse vício? Lógico. Eu, por exemplo, para fazer uma transmissão dessa, primeiro que eu trabalho de manhã na televisão, eu faço o jogo aberto Rio na Band com eu fui o camarada que ia te substituir no merchandising. Só que aí o merchandising ficou fraquinho e eu não tive oportunidade. Mas tudo bem. Um dia eu trabalho com o Zé, um dia eu trabalho. Não ficou fraquinho, não. Acontece... Estava gravado tudo. Acontece que eu tenho muito pouco tempo de programa, tenho 18, 19 minutos de PGM, ou seja, de programa. Claro. E no caso são
20, não, tem menos, já tem 16 minutos de PGM, com os breaks e tudo mais. Então tem que ser tudo muito veloz e a maioria eu faço ao vivo. Não, eu sei disso. E o que é o grande detalhe. Meu amigo, casa grande, Casão, tá bom, irmão? Excepcional comentarista, Casão também participando Melhor aqui. pra mim. Mas mais rapidez e dinâmica é comigo, hein? O Júnior, quando me convidou, eu falei, pô, que beleza, vou conhecer o Zé e vou mostrar um pouco do meu trabalho. Mas eu não quero abrir essa janela não, que senão o papo vira Windows. Eu quero falar de narração esportiva. Essa coisa do papel é um vício, Zé. Se eu não fizer recortar, colar, eu não me sinto seguro. Seria psicológico ou eu continuo assim? É uma forma de você... Eu, por exemplo, agora não acontece. Mas antigamente eu abri uma transmissão com 1 hora e meia de espaço até a bola rolar. Então, quanto mais documentado eu estivesse, melhor. Hoje, por exemplo, eu fui para a televisão, como eu estava lembrando. Enquanto aqui Zé Carlos fala, Zé Silvério aqui, ó, uma lenda também do rádio esportivo. Olha só que bacana. Essas duas figuras. Zé Silvério. Olha o Zé Silvério aí. Que nós já somos velhos. Esse é da escola, nós somos antigos, somos velhos. E eu estava falando exatamente, quando a gente vai fazer uma transmissão, até hoje, mesmo com 46 anos de carreira, o Silvério tem quanto? 47. 47. Nós nos preparamos como se fosse a primeira vez. Desde documentando, pegando os jornais, tudo que foi publicado naquele dia. Então ninguém nos pega de surpresa. Você sabe, Zé Carlos, que eu digo uma coisa para todo mundo hoje, depois de 47 anos no mediano futebol, eu comecei muito menino, os primeiros 5 minutos de todo jogo, eu ainda fico tenso e não consegui ainda perder essa atenção. Claro que eu não vou passar essa minha atenção para o ouvinte, porque a gente sabe se controlar. Mas intimamente, é verdade. Intimamente, é verdade. E depois não é só isso não, quando ele falou os 5 minutos, porque a rigor, quando a gente pega na transmissão, para embalar, para aquecer, é esse período aí que dá aquele friozinho, até quando a gente sente que a embocadura já voltou ao normal, não é isso? E quando a gente começa mal, vai o jogo inteiro mal, né? É verdade. Agora, eu vou fazer um depoimento aqui, que aconteceu comigo no Premier Futebol Clube, onde eu narro para o interior. O sinal chega, a repórter está lá, e a Joana era minha repórter. Ela me passou a escalação de um time toda invertida. Eu comecei a narrar, comecei a marcar os jogadores pelo cabelinho e tal. De repente ela, Adriano, preciso falar com você rapidamente. Olha, o número 8 não é o Wallace. O Wallace é o 10, o 8 é o Carlinhos, o 7 não é o Anderson, o 7 é o Jorginho, o Jorginho é o 5. E o Teixeira Reiser estava comigo, o Teixeira Reiser ria, se escangalhava, e eu comecei a ficar tenso, mas eu fui riscando ali, fui tentando me equilibrar. Quase uma pegadinha, né? 15 minutos de jogo, Zé Carlos. Eu vou te dizer um negócio, essa história daí, já me pegaram também. Só que eu dei sorte que o dia que me pegaram, que estavam trocados, eram 2 jogadores que eu conhecia muito bem. Então a partir daí, e foi muito no começo da carreira, 10, 15 minutos antes do jogo, quando os times começam a se preparar em campo, eu confiro todos. Ah, claro. Quando eu não conheço, eu pergunto. Mas eu já cheguei numa transmissão de Portugal e Irã, em Recife, em 82, Copa Independência, transmitindo para Portugal. Portugal jogou de camisa branca, o Irã jogou de camisa vinho, grená. E eu peguei as escalações em cima da hora, troquei tudo, foi 3-0 para Portugal, na minha transmissão foi 3-0 Irã. Mas não é só você que tem mais 2 locutores esportivos, um muito importante, muito famoso, que trocou... Na Copa do Mundo, né? Não foi Copa do Mundo. Não. Jogo antes, um jogo amistoso. Trocou os 2 times e depois passou a testada aí, né? Muito bem, esse então... Não, vai nessa. Bom, Zé Carlos, finalizando aqui, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua... sempre muito solícito com as pessoas, uma pessoa de uma grandiosidade tremenda, um grande amigo e principalmente aquela pessoa que faz o que gosta e por isso está sempre com esse sorriso aberto. Porque eu gosto do que faço. É verdade. Obrigado. E espero que a gente possa um dia trabalhar juntos, né? Se você faça o nosso merchandising. Lá de cima é que vai escalar. É verdade. Tchau, Zé. Tchau.